quarto episódio da sexta temporada de Better Call Saul, intitulado Reach and Run. Vamos falar sobre ele. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza? Eu sou o Felipe Dias, esse é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A última temporada de Better Call Saul vem surpreendendo a gente a cada episódio. Os 3 primeiros também foram muito bons e agora recebemos um quarto episódio dirigido por Rhea Seehorn, que também é a atriz que faz a Kim na série. Eu achei a direção dela aqui muito competente, com vários detalhes sendo evidenciados, e realmente ela conseguiu pegar o espírito da série. Essa foi a primeira direção dela em Better Call Saul e eu gostei bastante. Rhea, você tem talento e eu quero que você dirija outros episódios da série e de outras séries também. Esse foi um episódio, digamos, talvez um pouco mais calmo, pé no freio, que colocou algumas peças no lugar, mas eu vou falar um pouco disso mais pra frente. O nome desse episódio é Reach and Run, que é basicamente um ataque rápido seguido de uma retirada imediata. O episódio ele não demora muito para poder introduzir algumas coisas bem interessantes. Começamos com um casal, por exemplo, andando pela rua de bicicleta, fazendo seus exercícios matinais. Quando eles chegam em suas casas, está cheio de pessoas armadas investigando uma outra casa vizinha. Até o primeiro momento não sabemos de quem é essa casa, mas as coisas e a resposta para isso é surpreendente, fica bem legal. E esse quarto episódio resolveu continuar os andamentos do plano da vingança contra o Howard. Essa parte do plano, pelo menos, é que o Cliff, o advogado, desconfia que o Howard, além de usuário de drogas, está saindo também com prostitutas. E obviamente que o Cliff vai ficar bem pensativo em relação a isso. Ele vai fazer as ligações daquela cocaína que foi encontrada em frente ao armário do Howard, com ele saindo com prostitutas, que apesar dele ter um álibi, afinal de contas ele estava na terapia nesse momento, enquanto as coisas aconteciam, eu acho bem difícil o Cliff e as outras pessoas acreditarem nele 100%. Isso é claro, se não tiver uma câmera ali naquele estacionamento e ter pego o Saul, feito tudo aquilo. Seria bem interessante essa possibilidade. Não foi mostrado, mas pode acontecer. Eu vou te falar que uma das cenas mais engraçadas desse episódio foi quando eu vi o Saul ali andando com a chave e o cone, e aquele cabelo loiro todo esquisito, aquele bronzeado artificial muito forte, e as coisas ficaram muito engraçadas. E aqui vai 2 destaques para a montagem nesse momento. A primeira delas é que o Howard ele fala que teve um sonho e logo em seguida já mostra um homem de costas andando com a chave e logo em seguida um cone. Achamos que essa imagem é parte do sonho que o Howard está contando, mas na verdade é o Saul todo bronzeado, como eu já falei. E outro momento é essa cena aqui. Eu gostei bastante da movimentação da câmera presa na porta, achei bem criativo. Foi bem legal essa estrutura toda. Parabéns para toda a produção por essa cena e principalmente o Rhea, parabéns, tenho certeza que essa foi uma ideia sua. Agora eu queria falar um pouco sobre o sonho do Howard. Ele conta que seu sonho era sobre ele ajudando uma pessoa idosa, um senhor velho, a encontrar o portão de embarque. Primeiro ele percebe que a passagem que esse homem tem é de um voo internacional. Então ao tentar ajudar esse homem ele nota uma segunda coisa, que todas as placas do aeroporto estão num idioma que ele não conhece, ele não consegue ajudar essa pessoa, pois ele não sabe exatamente onde essa pessoa deve ir, porque ele não consegue entender e traduzir as informações. Isso para mim pode significar algumas coisas. A primeira delas é que para um advogado ajudar uma pessoa realmente precisa que todas as informações estejam completamente claras para assim conseguir dar andamento no seu procedimento. Então era isso, assim, era coisa da vida dele. Ele precisa de informações corretas e nesse momento ele está se sentindo completamente perdido. A segunda é que Howard tenta ajudar as pessoas e mesmo tendo muita dificuldade ele continua se mantendo no seu caminho, mas dessa vez as coisas estão alteradas completamente para ele e assim ele não consegue seguir adiante, está sendo boicotado, que pode ser uma referência a tudo que pode acontecer com ele no futuro. Ou quem sabe, aí vem uma teoria bizarra, Howard esteja indicando pra gente que de alguma maneira ele possa estar em um dos aviões que bateu no final da segunda temporada de Breaking Bad. Será que o personagem Howard e alguns outros personagens que a gente conhece vão estar nesse avião? Será que vai haver alguma ligação em relação a isso com Breaking Bad e Better Call Saul? O que você acha? Comente aqui embaixo. Aliás, se você estiver gostando do vídeo até aqui, comente também, se inscreva e ative as notificações, que isso ajuda bastante o canal. E outra coisa que eu gostei bastante nesse episódio foi que uma das teorias mais bizarras já feitas, por causa do Vince Gilligan que saía falando bobagem por aí, é de que a Kim seria a Wendy, na verdade, na série Breaking Bad. Por isso que ela não apareceria. E graças a Deus, isso não é verdade, pois vemos as duas aqui agindo juntas. A Wendy é uma personagem bem interessante, apesar de parecer pouco durante toda a saga, ela ficou bem famosa e pra mim é uma personagem muito importante. Mas eu fico com muito dó dela, pois ela é sempre usada. As pessoas aproveitam do seu vício o tempo todo para usá-la da maneira que preferirem. Isso é bem triste. E a gente sabe, infelizmente, como é que as coisas vão andando para ela. Ela vai ficando cada vez mais degradada no uso das drogas. Aqui, o rosto dela não está tão acabado que nem Breaking Bad, por exemplo. Você consegue ver beleza ali ainda. Mas, infelizmente, o destino da personagem não vai ser dos melhores, e a gente sabe disso. Eu gostaria de ver uma certa redenção para o Wendy. É uma personagem que aparece pouco,
mas eu gosto bastante dela. E como eu disse, ela sempre foi uma chave importante para alguns planos dos personagens. E aqui vemos Kim cada vez mais gostando de fazer alguns golpes, assim. Ela fica bem satisfeita, principalmente quando ela tá contando pro Saul como que as coisas deram certo. E vai lembrar que, de certa maneira, para algumas pessoas ela ainda consegue mostrar uma certa empatia. Então ela não está tão afundada ainda completamente no mundo do crime, no mundo dos golpes. Cada episódio que passa, cada atitude da Kim, eu acredito na teoria de que ela sim ia se aprofundar cada vez mais no universo do crime e dos golpes e ficar inclusive por trás do Saul, sendo ela a grande responsável pelo grande personagem que é o Saul Goodman. E é interessante notar como ela está superando o seu mestre, que é o Saul, que começou a dar ideias de pequenos golpes em algumas pessoas e até agora ela está aí superando ele. Ou como diz o Mike, você é muito mais durona. E agora descobrimos quem são as pessoas que estavam seguindo o Kim e o Saul no final do segundo episódio. Eram dois capangas escolhidos para o Mike que queria observar se o Lalo ia encontrar com eles ou não. Afinal de contas, o Saul foi um cara que conseguiu liberar o Lalo da prisão, mesmo que ele tenha que ter tido pago 7 milhões de dólares de fiança. E aqui vai algumas observações dessa cena onde o Mike e a Kim estão conversando. Aqui, obviamente, acabou gostando de ser chamada mais de durona do que o Saul, e ainda ela se manteve com os olhos sempre encarando o Mike, sem medo nenhum. Afinal de contas, quem é esse senhor que veio falar comigo? E quando ela reconhece ele, ela consegue perceber um pouco da trajetória dele e sabe que ele é um cara que não vai se desdobrar, por exemplo. Mas o que eu queria dizer é que eu percebi uma coisa interessante. Quando o Mike está indo embora, o desenho da porta tem um galo, né? Será que é alguma referência aos Polos Hermanos? Uma referência à fidelidade dele, a quem o contrata? Então ele está sempre em direção aos Polos Hermanos, ao Gus Fring. Eu tô viajando, teorizando demais. Afinal de contas, os produtores dessa série, eles começam a colocar pequenos detalhes ao longo de toda a série, como Breaking Bad aqui também, que nós fãs ficamos procurando vários detalhes e várias coisas, que a gente acaba achando algumas agulhas em palheiros que, na verdade, foram colocadas ali por acidente. Digamos, intuições que acabam acontecendo e nós, fãs, criando teorias e criando significados para aquelas informações. O que você acha sobre isso? Comente aqui. Quais cenas você viu, quais coisas você viu na série que você acha que tem um grande significado, que é importante, que a gente não percebeu ou que percebeu, mas achou que não tinha nada a ver. Comente aqui embaixo. E as coisas para Saul começaram a ficar mais complicadas dentro do tribunal. As pessoas estão boicotando ele. Logo na entrada, ele já tem que tirar sapatos, tênis e blusa, e outras pessoas não precisam. O cara até fala que é aleatório, ali no primeiro momento a gente acredita, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai ver que as pessoas estão evitando ele e ficando irritadas com ele ao mesmo tempo. Obviamente que a gente descobre por quê. Pois ele foi responsável pela soltura de um grande traficante como o Lalo Salamanca. É claro que as pessoas vão fazer a ligação, pois quando o Saul defendeu ele estava com outro nome, o Guzmão, mas com a suposta morte do Lalo, o rosto dele deve estar em todas as capas de jornais, em todas as mídias possíveis, e por isso as pessoas fizeram a ligação de que Guzmão era o Lalo, e não tem mais como o Saul disfarçar isso. Mas ao mesmo tempo, enquanto algumas pessoas ignoram ele, outras pessoas, o seu tipo regular de cliente que a gente conhece muito bem em Breaking Bad, começam a aparecer. E ele até resolve assumir, sim, eu sou o cara dos Salamancas. E agora mais um detalhe que pode ser mais uma viagem minha, mas o primeiro cara que ele atende se chama Dante, que pode ser uma referência ao Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, onde o personagem Dante vai para o inferno, purgatório e paraíso, com a ajuda de Virgílio, que passa por ele por esses caminhos. Então, esse nome Dante pode ser uma referência ao inferno onde o Sol começou a se meter, pois a partir dali não tem mais volta. E é muito legal ver novamente a manicure, porque a relação da manicure com o Saul é sempre muito engraçada e ela ficando super irritada com aquele monte de cliente indo visitar o Saul na sua loja. E é claro que a gente já poderia imaginar que o Saul, por causa disso, tendo vários clientes, ia querer alugar o seu lugar próprio. E não vai demorar muito para a gente ver aquele lugar completamente ao estilo que a gente conhece em Breaking Bad. Tudo reformulado e um pouco exagerado, com a Estátua da Liberdade inflável em cima, que a gente já viu nos episódios anteriores. Eu tô bem ansioso para ver isso acontecer. E novamente vemos aqui a lanchonete El Camino, que eu acredito que não seja apenas uma referência ao filme do Breaking Bad, e quase uma dica que o Jesse vai encontrar o Saul lá nos flash forwards da série. De alguma maneira os dois vão se encontrar e a gente vai ver um final para os dois ali e uma conversa entre eles. Outra coisa que eu achei bem legal nesse episódio foi a resposta e a maneira que ela foi dada em relação a quem está sendo vigiado aqui no começo desse episódio. E eu achei bem surpreendente, pois apenas com algumas cenas foram duas respostas bem interessantes. Quem vigiou e quem estava sendo vigiado, que no caso era a mesma pessoa, Gus Fring, pois ele está com medo e observando que o Lalo pode aparecer a qualquer momento. Ele é um cara bem inteligente e obviamente sabe que o Lalo está vivo, e com isso que o Lalo possa aparecer e aí tentar tirar algumas satisfações em relação a tudo que aconteceu. Eu tenho certeza de que o Lalo não vai cair nessa história de que o Nacho foi contratado por uma outra pessoa e não pelo Gus. E é aí que eu quero ver como as coisas vão ser desenvolvidas. Lalo é um personagem muito inteligente e o Gus também. Eu acredito que esse embate terá alguma coisa física, mas será uma discussão intelectual que seremos surpreendidos também. O que você acha? E agora, o destaque para a Casa Vermelha, que a mulher fala que poderia ter sido o Vermelho Adobe, mas acabou sendo, na verdade,
um vermelho tomate. Eu não consegui captar a simbologia da referência às cores, ao vermelho daquela casa. Se você conseguiu pegar, comente aqui embaixo por que nesse primeiro momento a série deu tanto destaque para essa cor vermelha dessa casa e por que ela incomoda tanto os outros moradores. Vai ver que o significado seja o que mais esteja na cara aí em primeiro plano realmente. O vermelho pode incomodar, pois lembra algumas coisas. A paixão do outro, por exemplo, incomoda muitas pessoas que não têm paixão. Ou o próprio sangue, a violência. Vemos a violência, acabamos olhando para ela e até aceitando, mas quando é muito forte, a gente acaba realmente ficando chocados. E a gente sabe o futuro de alguns personagens de Breaking Bad e aquele vermelho tomate pode significar algo relacionado a isso. O que você acha? Qual a sua opinião em relação a esse significado? Comente aqui embaixo, vamos debater sobre isso por lá. Estamos no meio da primeira parte da última temporada de Better Call Saul. E esse episódio 4, digamos que teve bastante informações, novas movimentações desse tabuleiro do jogo de Better Call Saul. Mas ainda assim, foi um episódio que organizou as coisas para o que está por vir. A preparação de uma grande jogada, a preparação de um checkmate talvez. E que com certeza, boa parte dos próximos 3 episódios serão bem intensos. E as consequências das jogadas feitas aqui neste episódio serão inevitáveis e veremos isso até o final da primeira parte. Pode ter certeza que mais algum personagem vai morrer ao longo dessa primeira parte. Eu tenho quase certeza que todo o plano em relação ao Howard vai ser resolvido ainda na primeira parte. Pois a segunda parte com certeza vai tratar de outras coisas e a série vai dar uma virada que vai deixar todo fã da série esperando ansiosamente pelo próximo episódio que vai acontecer no dia 11 de julho apenas. Vai demorar. Então nos resta apenas assistir os próximos 3 episódios nas 3 semanas seguintes e debater bastante sobre essa série, tentar teorizar o que pode acontecer com o Saul e o Dini nos flash forwards após Breaking Bad. Lembrando que essa foi uma temporada que não teve um flash forward ainda. Talvez na segunda parte tenhamos. E você, como acha que essa primeira parte vai acabar? Quais são as suas teorias? Comente aqui embaixo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje com a resenha do 4º episódio da última temporada de Better Call Saul. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você pode gostar desses aqui também. Aqui em cima uma playlist de Better Call Saul com as resenhas que eu já fiz até agora. E aqui embaixo um vídeo de teorias da 6ª temporada. Algumas delas já caíram por terra, mas dá uma olhada lá que vale a pena. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.